Olá pessoal, todos bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos aí mais uma vez para essa etapa, de conclusão. E agora aqui a gente vai fazer um resumo, um breve entendimento do que é a composição química dos seres vivos. Nós vamos ver que é a bioquímica celular. Bom, vou passar para vocês aqui o que é de mais importante para que vocês possam entender sobre a bioquímica, que é um assunto que está tendo uma incidência muito grande no Enem. Então é muito importante, vocês estudarem complementando isso daí em casa. Então vamos lá. Vamos dividir a composição química dos seres vivos em duas vertentes: a composição química inorgânica e a composição química orgânica, A composição química inorgânica é formada principalmente por água e sais minerais. E a composição química orgânica é formada por carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Bom, a água, que é a composição inorgânica, e os sais minerais, é estudado principalmente na inorgânica. Então vamos ver aqui que a água, a molécula de água todo mundo conhece, H2O, ela é formada por duas ligações covalentes e pontos de hidrogênio que estão entre as moléculas de água. O que é importante salientar na molécula de água é que, em função das pontes de hidrogênio, a água tem várias propriedades que garantem algumas características importantes para a manutenção da vida. Uma delas é o seu alto calor específico, fazendo com que a água tenha uma variação menos brusca de temperatura. Isso faz com que a água demore a esquentar ou demore a esfriar. Isso é importante, porque ela mantém o equilíbrio térmico do meio, Então faz com que haja uma característica, uma capacidade muito grande da manutenção do ser vivo em determinado local em função do alto calor específico da água. Nós temos aí também que a água ela tem uma alta capilaridade e uma força de tensão e coesão, fazendo com que ela possa se deslocar, no interior de fluidos, de colunas em que, nesse caso, seja transportado, principalmente nos vegetais, porque os vegetais eles não têm, por exemplo, uma bomba que faz com que o líquido interno, que é a seiva, seja transportada no interior do corpo do vegetal. Então, é necessário que a água ela possa, nesse caso, ser transportada no interior dos vasos de uma maneira bastante dinâmica. E essa maneira é feita principalmente pela capilaridade e as forças de tensão e coesão da água. É importante lembrar disso daí. Bom, vamos para os sais minerais. Os sais minerais são substâncias inorgânicas que fazem parte como colaboradores de reações químicas. Eles são conhecidos como os cofatores de reações químicas. As reações químicas elas acontecem na presença de enzimas e os sais minerais eles se acoplam nessas enzimas e assim a reação ela pode ser completada. Sais minerais importantes nós temos no nosso organismo, que é responsável para a regulação do controle hídrico da célula, como por exemplo os sais de sódio, cloreto e potássio. Faz o controle osmótico, ou seja, da entrada e saída de água das células. Então, se a célula vai ganhar água ou se ela vai perder água, é dado pela quantidade desses sais minerais, sódio, cloreto e potássio. Nós temos outros sais minerais importantes aqui salientar, que é os sais minerais responsáveis para a pigmentação. Nas plantas nós temos o magnésio, que faz parte da clorofila, responsável para a pigmentação que faz a fotossíntese.
E nos animais nós temos o ferro, que é responsável para a pigmentação de cor avermelhada na hemoglobina, né, que faz parte para o transporte de oxigênio. Bom, nós temos outros sais minerais, como o cálcio e o fosfato, que fazem parte da composição química dos ossos e dentes. E também o cálcio no nosso organismo é importante para a coagulação do sangue e também realização de alguma das etapas de oxidação na respiração celular, que é importante também. Então, nós temos esses principais sais minerais, colocando aqui para vocês de uma maneira bastante resumida. Bom, em relação à parte orgânica da bioquímica celular, a bioquímica celular orgânica é dividida em carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Vamos primeiro, os carboidratos, que é a parte orgânica da célula. Os carboidratos são formados, basicamente, de 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. São os carboidratos simples. Bom, os carboidratos, eles são separados de acordo com as suas estruturas, de forma estrutural. Nós temos os monossacarídeos, que têm apenas uma unidade estrutural, que não sofrem hidrólise. Nós temos os oligossacarídeos, que é formado por 2 até 10 unidades de monossacarídeos. E nós temos os polissacarídeos, que é formado por N moléculas de monossacarídeos. Então vamos ver aqui que basicamente os carboidratos são formados por estruturas. E a estrutura única deles, que são os monossacarídeos, vão formar as outras estruturas, que são os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Nós vamos ver aqui os carboidratos mais importantes. Os monossacarídeos. Nós temos aqueles com 6 átomos de carbono, que são as hexoses, que é a glicose, a frutose e a galactose. E nós temos aqueles monossacarídeos com 5 átomos de carbono, que são as pentoses, que é a ribose e a desoxirribose. Agora vamos para os oligossacarídeos, que é de 2 a 10 átomos de monossacarídeo. 2 a 10 unidades de monossacarídeos. 2 a 10 unidades de monossacarídeos, nós temos os disacarídeos, que são 2 unidades de monossacarídeos. Os disacarídeos, que é, primeiro, vamos para a molécula de sacarose. A sacarose é formada pela união de glicose e frutose, né? A maltose é formada por 2 uniões de moléculas de glicose. A lactose, que é o açúcar do leite, é formado pela união de galactose e glicose. E nós temos também os polissacarídeos. Os polissacarídeos são unidades maiores de carboidratos. Os polissacarídeos são formados por várias moléculas de monossacarídeos. Nós temos aí os polissacarídeos de função energética e os polissacarídeos de função estrutural. Polissacarídeos de função energética. Nós temos aqui os polissacarídeos que estão nos animais e os polissacarídeos que estão nos vegetais. Função energética nos animais. Um polissacarídeo que é muito importante, que é o glicogênio. Ele é uma reserva de energia. Ele é formado por N moléculas de monossacarídeos, de glicose, que está presente em órgãos que são responsáveis para armazenamento de glicose, que é o fígado, né, nas células hepáticas e nas células musculares, que é muito importante salientar que são 2 reservatórios no nosso corpo de energia. Já nas plantas, nós temos que os polissacarídeos de energia é o amido. O amido que está relacionado
com armazenamento de energia é encontrado nos frutos, nas raízes, nos caules, em alguns tipos, né, de plantas. Nós temos aí essa composição de amido na estrutura deles. E os polissacarídeos de função estrutural? Nós temos os polissacarídeos de função estrutural, nós vamos encontrar a celulose, que é um polissacarídeo de função estrutural das plantas, né? Que é encontrado basicamente na composição química da parede celular. E nós temos um polissacarídeo de função estrutural nos animais, que é a quitina. No caso, é um polissacarídeo que é encontrado em alguns animais, como, por exemplo, nos artrópodes, nos insetos em geral, né? Os artrópodes, eles têm um exoesqueleto quitinoso, ou seja, composto basicamente de quitina, que é um polissacarídeo. E nós temos aí a quitina também encontrada nos fungos, na parede celular de fungos. Bom, vamos agora para os lipídios. Os lipídios, eles são moléculas orgânicas, formadas basicamente de duas estruturas. Eles são formados de álcoois, né? E outras estruturas importantes que nós temos aí, que são os ácidos carboxílicos. A química orgânica, ela estuda a reação dos álcoois e os ácidos carboxílicos. Essas reações, na química orgânica, é chamada de reações de esterificação, ou seja, vão formar uma função chamada éster. E o que muda bastante de um lipídio para o outro? É o tipo de álcoois. Vamos ver aqui características dos lipídios. Os lipídios, eles têm uma função muito importante no nosso organismo, de função energética. É uma característica importante. Eles armazenam bastante energia. Armazenam mais energia do que os próprios carboidratos. Mas a gente sabe que os carboidratos, eles são a fonte imediata de energia. Isso quer dizer que, caso falte carboidrato no nosso corpo, os lipídios eles entram. Os lipídios, nós temos os glicídios, os glicerídeos, que é formado de álcoois de glicerol, né? Nós temos aí os lipídios de cadeia saturada e de cadeia insaturada. O de cadeia saturada, eles são lipídios sólidos na temperatura ambiente, que no caso é a gordura. E os lipídios de cadeia insaturada, eles são líquidos na temperatura ambiente, no caso são os óleos. Eu tenho tanto os lipídios, óleo e gordura de origem animal, como óleo e gordura de origem vegetal. Nós temos também uma classe de lipídios que são os cerídeos. Os cerídeos, já os álcoois da sua cadeia, são álcoois de cadeia longa, né? Uma cadeia longa e ramificada. Os cerídeos, eles são encontrados principalmente nos animais e nos vegetais. Nos animais a gente encontra as ceras, como por exemplo as abelhas. Nós encontramos também nas nossas células da epiderme, em que produz a cera como proteção, né? Na orelha, por exemplo, né? E nós temos também as ceras da planta. Nós temos a carnaúba, que produz uma cera. Nós temos a cera que é uma película impermeabilizante das folhas, né? Que faz com que diminua a desidratação. Outro tipo de lipídio que é importante, nós temos os carotenoides. Os carotenoides são lipídios de hidrocarbonetos com pigmento. Que cor? Pigmento amarelo, alaranjado e vermelho.
Os carotenoides, eles são importantes principalmente nos vegetais para fazer fotossíntese, né? São pigmentos que, além da clorofila, que é verde, também realizam fotossíntese. E, nesse caso, é importante nos vegetais como fixadores de agentes polinizadores também, né? Que é encontrado basicamente nas flores e nos frutos, esses pigmentos aí. Lembrando que os carotenoides também eles fazem parte de uma vitamina que é a vitamina A, né? Os beta-carotenos, eles vão fazer parte da vitamina A. Bom, vamos ver aqui os esteroides. Os esteroides, os esterídeos, são lipídios que, nesse caso, têm álcoois de cadeia ramificada e de cadeia polinuclear. Essa cadeia ramificada e polinuclear, fala-se bastante que os álcoois apresentam átomos de benzeno condensados na sua estrutura. Então, nós temos um exemplo desses ésteres, que no caso é o colesterol. Bom, vamos para as proteínas. As proteínas, elas são moléculas orgânicas formadas basicamente pela união de aminoácidos. Os aminoácidos eles se unem através de ligações chamadas ligações peptídicas, e assim vai originar as proteínas. As proteínas têm uma função muito importante no nosso corpo. Tem a função reguladora, né, que faz parte das enzimas, que são as substâncias químicas que fazem a manutenção de algumas reações químicas, aumentando a sua velocidade. E nós temos as proteínas estruturais também, que fazem parte da estrutura do corpo de animais e vegetais. Basicamente, proteínas é isso daí. União de aminoácidos, formando as proteínas, e as proteínas têm funções reguladoras, que no caso as enzimas, né? E também funções estruturais, formando parte da composição da estrutura de células e tecidos de animais e plantas. Bom, ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são moléculas orgânicas formadas basicamente de estruturas chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidades formadoras dos ácidos nucleicos. E nós temos nos nucleotídeos unidades de pentoses, né? Que no caso, no RNA é a ribose e no DNA é a desoxirribose. É o tipo de pentose. E as bases nitrogenadas, que é as bases púricas e pirimídicas. As bases púricas, que é a adenina e guanina, e as bases pirimídicas, que é a timina, citosina e uracila. Bom, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA. O que diferencia o DNA do RNA? Diferencia a sua pentose e as suas bases nitrogenadas. A pentose do DNA é a desoxirribose e a do RNA é a ribose. E a base nitrogenada do DNA, típica dele, é a timina. E a base nitrogenada do RNA é a uracila. Então nós vamos encontrar todas as bases nitrogenadas com exceção dessas duas. Timina só no DNA e uracila só no RNA. Bom, a molécula de DNA tem uma outra diferença em relação ao RNA, porque a molécula de DNA é uma cadeia dupla, polinucleotídica. E a cadeia de RNA é uma cadeia simples nucleotídica, né? Então nós temos que, tanto no DNA como no RNA, tem cadeias nucleotídicas. Só que o DNA é cadeia dupla e o RNA é cadeia simples. Bom, para as vitaminas, agora para encerrar. As vitaminas, elas são substâncias orgânicas que participam no processo
de mediações de reações químicas. Elas participam em pequena quantidade. As vitaminas, elas agem nas enzimas também, né? São os cofatores enzimáticos, as vitaminas. E, nesse caso, colaboram para que as reações químicas possam acontecer de maneira a manter o equilíbrio, né? O equilíbrio cinético das velocidades das reações. As vitaminas fazem com que isso aconteça. Nós temos aqui que as vitaminas, elas são divididas em duas: as lipossolúveis e as hidrossolúveis. As lipossolúveis são as vitaminas do DECA. DECA, vitamina D, E, K e A. E as vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas C e a do complexo B, né? Bom, gente, de uma maneira geral, a composição química dos seres vivos é dada por aí. Espero ter ajudado vocês nessa aula e, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato. Fiquem todos com Deus, todos fiquem calmos, tenham uma boa sorte e continuem estudando. É isso daí.